Regra de 3 simples. Para caracterizar uma regra de 3 simples, de imediato a gente precisa ter noção de grandezas diretamente e inversamente proporcionais e geralmente vamos ter 2 grandezas apenas, né? Porque ela é simples. Então, eu trouxe uma questão aqui para a gente identificar. Olha só. Uma padaria produz 400 pães, certo? Com 10 quilos de farinha. Então, eu tenho 2 grandezas aqui, que é pães, que é quantidade, e farinha, que é quilos. Então, eu vou colocar aqui P de pães e KG de quilos. Então, 400 pães, vou colocar aqui, com 10 quilos de farinha, né? Então, quilo embaixo de quilo, pão embaixo de pão. Quantos pães, ou seja, se a pergunta é quantos pães, significa que os pães eu não tenho, chamo de X, são produzidos com 60 quilos de farinha. Então, agora eu vou ter 60 quilos de farinha. Organizado as grandezas, eu vou analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos pensar assim. 400 pães, 10 quilos de farinha, né? Então, com 10 quilos de farinha, eu faço 400 pães. Só que aí, eu tô pensando agora em 60 quilos. Então, o que aconteceu? Os quilos aumentaram. Então, se os quilos de farinha teve aumento, a quantidade de pães também vai ter aumento. Então, se as 2 setinhas aumentaram, as 2 grandezas aumentaram, é diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, simplesmente multiplicamos cruzado. X vezes 10, x vezes 10, 10x, igual 400 vezes 60, 24.000. Equação: isola o x e o 24.000 vai dividir o 10, que é o número que está com letra. E 24.000 dividido por 10 dá 2.400. Então, significa que se eu tenho 60 quilos, eu vou conseguir fazer 2.400 pãezinhos. Outro exemplo de regra de 3, né? Simples. Primeiro passo é organizar as grandezas. Então, vamos lá. 5 pedreiros constroem um determinado cômodo em 28 dias. Quais são as grandezas? Pedreiros e dias. Então, pedreiros vou chamar de P e dias vou chamar de D, certo? Então, embaixo de cada grandeza encontrada, eu vou colocar os valores. Eu tenho, então, 5 pedreiros em 28 dias. A pergunta é, em quantos dias 10 pedreiros, então pedreiros, agora eu tenho 10, então pedreiros embaixo de pedreiros, em quantos dias 10 pedreiros construirá esse mesmo espaço em outro lugar, né? Então, em quantos dias? Os dias eu não tenho, chamo de X. E vamos resolver. Então, o primeiro passo é pensar se é diretamente ou inversamente proporcional, né? Então, vamos pensar assim. 5 pedreiros construiu esse cômodo em 28 dias. A quantidade de pedreiros dobrou. Então, a quantidade de pedreiros aumentou. Se aumentou a quantidade de pedreiros, eu vou gastar os 28 dias ou eu vou gastar menos tempo? Né? Então, já dá para ver que gasta menos tempo. Então, aumenta a quantidade de pedreiros e diminui o tempo, diminui os dias. Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, é inversamente proporcional. E a regra da inversamente proporcional é o seguinte: conserva a primeira fração, 5 sobre 10, 5 sobre 10, e a segunda eu vou inverter, conserva. A primeira inverte a segunda. 28 sobre x vai ficar agora o contrário, x sobre 28. X sobre 28. Agora, multiplica cruzado. 10 vezes x, 10x, igual 5 vezes 28,
140. Então, isola o x e o 140 vai dividir o 10, onde 140 dividido por 10 é 14. Quer dizer que, se eu tenho 10 pedreiros, eu vou conseguir construir esse mesmo cômodo em outro lugar, mas mesmo tamanho, tal, com apenas 14 dias.